Dou boas-vindas a todos, então, para o início desse nosso percurso na disciplina, né? Nessa nossa primeira sessão, né? Vamos tratar de definir, de tentar encontrar algum tipo de delimitação conceitual da narrativa. É a razão pela qual, como vocês veem logo nesse slide de abertura, o nosso tema é Delimitando a Narrativa, limites conceituais externos e internos de um regime narrativo dos textos. Pois bem, nesse sentido, nessa direção, né, o desafio fundamental da disciplina, nesse primeiro momento, né, é precisamente o de definir a narrativa, o de encontrar sobre os usos desse termo, bastante vastos, né, na nossa cultura, aplicados a um conjunto muito variado de fenômenos e processos, né, nos quais a narrativa parece estar presente, né, encontrar um núcleo definidor desse termo constitui uma tarefa intelectual que não é pequena, né, que é significativa, e que uma disciplina como Introdução às Teorias da Narrativa não pode se esquivar de enfrentar, diria mais, constitui a missão mesma de uma disciplina dessa espécie, dessa natureza. E isso não tanto pela raridade, como eu disse, da circulação do termo narrativa, né, em um conjunto de fatos ou de fenômenos da nossa sociedade ou da nossa cultura, mas muito pelo contrário, precisamente pela abundância com a qual se fala de narrativa a propósito de coisas que são muito diferentes entre si e que eventualmente são dificilmente unificáveis nessa pluralidade de manifestações por algum tipo de núcleo conceitual mínimo, né? Há então uma imensa variedade de fenômenos e de práticas designados ou designadas pela narrativa, sendo que nem todos esses fenômenos emergem da mesma fonte conceitual que buscamos explicitar aqui na disciplina como um todo, nessa introdução à disciplina em particular, quando precisamos falar sobre narrativa numa perspectiva teórica. Assim sendo, precisamos recapitular os vários modos de se referir à narratividade, tentando assim filtrar sob a sombra dessa variedade de diferentes sentidos e fenômenos, aqueles que nos permitem tratar a narratividade a partir de algo mais do que uma vaga ou mera semelhança de família. Já que a atividade do narrar, né, no modo como nos reportamos frequentemente a ela, essa atividade pode ser confundida com outras assemelhadas, como as do testemunho, da descrição ou do relato, sem contudo implicar uma estrita similaridade entre elas, se vamos tratar a narrativa a partir de um certo rigor conceitual. Do mesmo modo, recursos narrativos empregados em diferentes contextos de aplicação, né? Por exemplo, num relato policial, num relato de procedimento policial, num boletim de ocorrência policial, numa campanha política, quando o perfil de um candidato é apresentado a partir do que diretores de campanha chamam de narrativa da vida, ou percurso da vida de um candidato, ou num protocolo médico e científico, quando no decorrer de uma autópsia, por exemplo, o especialista ou o forense relata diferentes etapas e diferentes momentos nos quais achados são encontrados, né, nos quais certos achados são descobertos no processo, né, de autópsia. Dificilmente esses diferentes contextos de aplicação se deixam assimilar àquilo que caracteriza o nosso costume em implicar, por outro lado, narrativa e a ficcionalidade, por exemplo. Dificilmente esses contextos de aplicação nos permitem iluminar em que sentido essas diferentes manifestações, esses diferentes contextos de aplicação da narrativa
ajudam a entender, por exemplo, aquilo que parece mais intuitivo para nós, do ponto de vista de um conceito da narrativa, que é aquilo que acontece no âmbito das construções ficcionais na literatura, no cinema ou no drama encenado no teatro. Tá? Ao começarmos então a nossa aventura, e é essa a proposição que eu faço agora, né? Ao começarmos a nossa aventura pelas teorias da narrativa, é recomendável que adotemos alguns parâmetros que servirão de guias na exposição do assunto. E eu começo, em primeiro lugar, né, essa primeira parte, esse primeiro vídeo, né, a primeira parte da exposição do primeiro tema, né, da nossa disciplina. Né? Quero falar de conceito, quero falar de narrativa, quero falar de fronteiras. No nosso caso, são 3 os eixos principais, né, que guiam ou orientam a apresentação da narrativa enquanto assunto teórico. Eixos esses que são os seguintes. Né? Em primeiro lugar, a ideia de que, aqui no nosso contexto de exposição, a narrativa é fundamentalmente tratada enquanto um conceito, tá? Uma ideia, uma noção. Assim definida, devemos tentar resistir a toda caracterização mais genérica atribuída a esse termo. Narrativa genérica no sentido dessa latitude de aplicações às quais a noção de narrativa costuma ser empregada. Generalidade é essa que, de resto, é usual no senso comum, não é proibida, evidentemente, no âmbito do senso comum, não condenamos aqui que no uso comum narrativa se aplique a muitas coisas, e mesmo na reflexão acadêmica ela é, e aí nesse caso talvez um pouco mais preocupante, mais frequente. Né? Generalidade é essa que vincula o ato discursivo do narrar a outros com ele aparentados, tais como os da descrição, do relato ou da reportagem. Né? Segundo o eixo que nos orienta na exposição do assunto teórico da narratividade, né, a ideia de que, ao pensarmos na narrativa enquanto conceito, é uma consequência daquele primeiro eixo, ao pensarmos na narrativa enquanto conceito, precisamos estabelecer certas fronteiras conceituais da narratividade, fronteiras essas que implicam um plano interno e um plano externo daquilo que é próprio à narrativa. Né? No plano interno, o ato narrativo é tomado tanto em sua diferença quanto na proximidade com outros tipos de discurso. E mais importante, no plano interno, né, há um certo conjunto de características, de elementos e de relações entre esses elementos que são próprios da narratividade, né, e que se encontram nas narrativas, mas não necessariamente se encontram, por exemplo, na reportagem, no relato, na descrição. Né? Então essa caracteriza uma fronteira interna, né, do conceito de narrativa ou de narratividade. No plano externo, o ato narrativo é tomado. No plano externo, o ato narrativo evoca entidades e eventos representáveis discursivamente na sua condição narrativa. Tá? E aí, nesse sentido, há um desafio muito característico desse esforço em delimitar a narrativa, que é o fato de que um aspecto desse plano externo é, por exemplo, o da caracterização da narrativa a partir da definição dos seus gêneros mais importantes e característicos. O dramático, o propriamente narrativo, a comédia, a tragédia, a epopeia, né? Quando, na verdade, esses elementos externos, ou, ademais, ainda mais, a questão das diferentes materialidades empregadas pelo discurso narrativo. Né? Na nossa cultura, por exemplo, o fato de que a cultura narrativa envolve o cinema, o teatro, o drama encenado, envolve manifestações como os quadrinhos, né, como a serialização fotográfica, tudo isso para além da literatura. Né? Esses elementos externos à definição da narrativa precisam ser, digamos, precisam ser delimitados de maneira
a não confundirmos o conceito de narrativa com as características materiais dos recursos através dos quais a narrativa pode ser, de alguma maneira, construída, né? Por fim, terceiro eixo das nossas preocupações, a ideia de que a narratividade constitui, então, uma operação textual, né? No seu sentido genérico e elementar, vocês me ouvirão muito frequentemente caracterizar a narrativa essencialmente como uma operação textual ou como uma operação discursiva, de modo a identificar, na nossa perspectiva, a narrativa e o texto, né, a partir das características que elencarmos para separar a narrativa e especificá-la no conjunto das variadas operações textuais ou discursivas em que empregamos nossa linguagem para comunicar o que quer que seja, né? Uma vez oferecidos esses primeiros eixos, esses 3 primeiros eixos da exploração sobre a narratividade, precisamos então começar o nosso caminho por esse desafio de delimitar conceitualmente a narrativa, e justamente por isso eu trago em socorro desse desafio os 2 textos indicados, né, na bibliografia dessa primeira sessão do curso, indicados como de leitura obrigatória, né? O início, portanto, desse nosso caminho pelo conceito da narrativa se fará através de um contraste que se propõe, e que eu proponho, entre esses 2 textos da bibliografia indicada para essa sessão. Na verdade, mais do que isso, para esse momento, nessa primeira parte, né, nesse vídeo que exprime a primeira parte da exposição do primeiro tema da disciplina, né, eu quero pegar, na verdade, os primeiros movimentos, os movimentos iniciais de cada um desses textos, situados ambos na mesma tradição intelectual, no mesmo contexto intelectual, do final da segunda metade dos anos 60, e o fato também de que são textos, inclusive, que estão numa mesma coletânea, né? Foram originalmente publicados numa revista francesa dirigida pelo sociólogo Edgar Morin, revista chamada Communication, num dossiê de 1966, em que o tema central era a análise estrutural da narrativa, né? Os 2 textos representam estratégias aparentemente distintas da delimitação conceitual das formas narrativas, né? E o primeiro desses textos é exatamente aquele de Gérard Genette, Fronteiras da Narrativa, né? E aqui referido através da tradução brasileira, publicada em 2009, desse texto, coleção essa que reúne precisamente esses textos, todos os textos publicados em 1966 no dossiê sobre narrativa da revista Signification, né? Eu passo então logo a primeira sentença, a primeira formulação no texto Fronteiras da Narrativa de Gérard Genette, né, onde lemos: caso se aceite por convenção, permanecer no domínio da expressão literária, definir-se-á sem dificuldade a narrativa como a representação de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos, reais ou fictícios, por meio da linguagem, e mais particularmente da linguagem escrita. Bom, essa primeira definição já é bastante sugestiva e, na verdade, bastante informativa de variados aspectos através dos quais nós vamos explorar o desafio de tentar definir a narrativa, né? O fato de que a narrativa é definida, por exemplo, por um lado, como a representação de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos reais ou fictícios, né? Essa definição é absolutamente central para nós, diria que é uma definição com a qual vamos nos preocupar e nos manter centrados, né,
praticamente durante todo o percurso da disciplina ao pensarmos sobre o que é a narrativa, né? Uma representação de acontecimento ou de série de acontecimentos, né? Reais ou fictícios. Mas a minha preocupação aqui, na verdade, é com outros aspectos da definição com a qual Genet apresenta o seu texto Fronteiras da Narrativa, porque ela diz respeito precisamente a um certo esforço de delimitação do fenômeno da narrativa, seja do ponto de vista das formas culturais, seja do ponto de vista dos sistemas de significação que presidem a narratividade. E eu volto então à passagem de Genet para destacar, né, algumas dessas questões. Né? Na definição que Genet propõe, nota-se primeiramente a restrição do fenômeno narrativo ao domínio da expressão literária. Tá? E essa é uma delimitação importante para nós aqui, para pensarmos aqui. E, sobretudo, para estabelecermos o contraste com o outro texto da bibliografia e em que sentido esse contraste com o outro texto pode ser revelador de aspectos importantes que vão, digamos, dar a matriz do nosso modo de pensar sobre a narrativa. Mais do que isso, o fato de que sua manifestação, no caso a narrativa, se dá por meio da linguagem e, mais particularmente, da linguagem escrita. Essas duas definições, né, a de que a narrativa deve se restringir ao domínio da expressão literária e, por consequência, implicar o regime da linguagem, e mais particularmente da linguagem escrita, de um lado pode nos fazer pensar numa repreensão a Genet por ser tão restritivo em seu modo de apresentar a narrativa enquanto um problema central. Eu não iria por esse caminho, eu preferiria tomar a definição de Genet no seu aspecto de sintoma, né? De sintoma de uma certa herança da reflexão sobre a narrativa, do ponto de vista da história da sua constituição. Pois se reclama da restrição aos fenômenos da expressão literária, né, supondo que vários outros domínios culturais dão vastos exemplos de como a narratividade transcende essa delimitação à literatura, ainda assim, de um ponto de vista da história do conhecimento sobre narrativas, da história da própria teoria das narrativas, é evidente que o campo de conhecimento que desenvolveu de maneira mais potente, né, de maneira mais densa, as categorias, os conceitos centrais, as operações analíticas fundamentais do exame da narratividade, esses instrumentos, esse aparato conceitual foi fundamentalmente construído no decorrer do século XX dentro das disciplinas da literatura, dentro das disciplinas de estudos sobre os fenômenos da literatura. E isso não é casual no caso de Genet, que é um professor e um pesquisador e um historiador da literatura. E, do mesmo modo, não é casual que no segundo texto, né, o seu autor seja precisamente alguém situado dentro dessa mesma tradição, Roland Barthes. Né? E, entretanto, nessa outra definição da literatura, contida no início dos primeiros movimentos do texto, Introdução à Análise Estrutural da Narrativa, Roland Barthes apresenta o problema da narratividade a partir de uma chave um pouco diferente, poderíamos dizer até contraditória ou contrária àquela que Genet avança para nós. Vamos às passagens iniciais desse texto, então. Inumeráveis são as narrativas do mundo. Há, em primeiro lugar, uma variedade prodigiosa de gêneros, distribuídos entre substâncias diferentes, como se toda matéria fosse boa para que o homem lhe conferisse suas narrativas. E daí passa uma listagem de formatos culturais nos quais a narrativa pode aparecer como objeto de estudo.
A narrativa pode ser sustentada pela linguagem articulada, oral ou escrita, pela imagem, fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura ordenada de todas essas substâncias. Nesse ponto aqui, transcendendo o limite da linguagem escrita, no qual o Genet pareceu delimitar o estudo da narratividade. Depois passa a listar gêneros. Está presente no mito, na lenda, na fábula, no conto, na novela, na epopeia, na história, na tragédia, no drama, na comédia, na pantomima, na pintura e, finalmente, no vitral, no cinema, nas histórias em quadrinhos, no fait divers, na conversação. Pois bem, o que é curioso na afirmação de Barthes é que ela, de certo modo, amplia aquilo que em Genet parecia restritivo à linguagem escrita, de um lado, aos fenômenos literários, de outro. Ele não rejeita essa matriz, né, escrita, linguística, né, e literária para o pensamento sobre a narrativa, mas amplia, por assim dizer, o horizonte dos gêneros, né, e dos formatos culturais, das formas culturais através das quais a narratividade emerge, né, indicando assim uma possível inflexão de diferença com respeito às restrições contidas na definição de seu colega Genet. Né? Voltemos lá ao texto. De saída, Barthes não lista apenas a linguagem articulada e oral, escrita ou oral, enquanto meio apropriado para narrativas, mas inclui também, vejam lá, a imagem fixa ou móvel, o gesto ou a mistura ordenada de todas essas substâncias. Do ponto de vista, portanto, das matérias que servem para significar, Barthes amplia o escopo das substâncias que se prestam à produção da narratividade, e isso parece ser um gesto que diferencia a posição de Barthes em relação àquela de Genet. Mas também, não apenas isso, aliás, não apenas isso, mas Barthes inclui entre as manifestações culturais que exprimem a narratividade certos fenômenos muito caros ao nosso universo de estudos, especialmente quando ele começa a listar o cinema, as histórias em quadrinhos, o fait divers, né, a informação diária dos jornais e a conversação. Ou seja, do ponto de vista das materialidades culturais da narratividade, quer dizer, não apenas do ponto de vista dos sistemas de significação que servem à narratividade, né, como a escrita, como a linguagem escrita, né, mas também do ponto de vista das formas culturais, ou das matrizes e produtos culturais nos quais a narratividade aparece, né, repito, Barthes parece ampliar o alcance, né, da sua introdução ao problema da narratividade como central no pensamento das ciências sociais ou das ciências humanas. Como é que nós devemos, enfim, compreender esta aparente contraposição estipulada entre a tolerância de Barthes e a restrição de Genet ao introduzir em ambos o conceito de narrativa? Ao perguntarem-se sobre o que é, afinal de contas, a narrativa, como pensar o enfrentamento que cada um deles faz desse desafio a partir da aparente contradição entre a restrição que Genet estipula e a amplitude que Barthes anuncia para o problema da narratividade, né? Essa pergunta fundamental, ela orienta duas questões que eu gostaria de deixar para o exame de vocês, de modo a que a gente possa discutir sobre essas questões no nosso primeiro encontro síncrono na próxima quarta-feira, no dia 23. Né? São duas questões. A primeira delas, do ponto de vista de suas categorias fundamentais, eu pergunto, eu lanço a questão para vocês. O estudo das narrativas deve ficar necessariamente restrito às manifestações literárias? Por outro lado, considerado do mesmo modo, considerado essa aparente diferença entre os textos de Barthes
e de Genet, a eventual amplitude dos fenômenos cobertos pela narratividade deve implicar uma igual ampliação das categorias da teorização sobre narrativas? Então, o que nós temos aqui no âmbito dessas duas questões é um duplo eixo de reflexão inicial sobre o conceito da narrativa. Primeiro, em primeiro lugar, pensar se o conceito de narrativa deve ser restrito ao âmbito da literatura, já que historicamente ele foi constituído no confronto de fenômenos que vinham desse universo de observação. Mas, em segundo lugar, pensar se a eventual amplificação, se a eventual ampliação do escopo de fenômenos que pode ser pensado a partir do conceito de narrativa, se essa ampliação tem resultado, tem consequências para uma definição da narrativa a partir de certos núcleos ou matrizes conceituais mais sólidas e constantes. Se é, portanto, o caso de pensarmos que a narrativa do cinema deva ser pensada a partir de uma perspectiva diferente daquela que instrui, por exemplo, uma discussão sobre a narrativa literária, né? É esse o problema. Essas duas questões, elas vão orientar uma parte inicial da nossa conversa na primeira sessão presencial, na primeira sessão síncrona do curso, e é com essas duas questões que eu deixo aqui a primeira parte desse vídeo sobre o nosso primeiro tema, né, de aula na disciplina. Até a próxima!